Vovô foi para o Rio estudar e já namorava minha avó, então ele, naquela época ele morou nos fundos de uma pensão lá no Rio de Janeiro, se formou, né, e estava no Rio tentando a vida e falou, não, vou voltar para Friburgo, que lá eu sou neto de José, filho de José Ruiz Boléia, eu sou conhecido, a cidade era muito menor na época, né, e como advogado ainda na época. Então ele veio para Friburgo, começou a advogar, mas ele teve uma ideia, e quando ele era estagiário lá no Rio, né, ele tinha como um maior cliente da equipe dele uma administradora de imóveis. E ele deixou muitos amigos, né? O vovô sempre foi um cara que ele sempre fez muitas amizades, sempre fez muita questão de deixar sempre amigos. E ele foi nessa imobiliária, no centro do Rio, e pediu, vocês podem me ajudar? Estou pensando em montar uma imobiliária em Friburgo. E os caras, na mesma hora, deram tudo. Na época, fichas, tudo. E deram toda a parte de material para ele iniciar. Então, lá em 66, ele funda a Predial Primos, né? E a gente tem um orgulho de tudo que a gente passou e tem passado, né? E graças a ele, que para a gente é uma pessoa, né, que, na verdade, deixa muita saudade, mas que ao mesmo tempo deixou um legado. E é uma pessoa que é uma inspiração. É uma pessoa que a gente, todos os dias, a gente pensa nele, a gente pensa nos ensinamentos que ele deixou, nos ensinamentos de união, que ele sempre falou, da família. Eu acho que isso é o mais importante. Então, para a gente, palavras são poucas para falar sobre ele. E algumas características pioneiras da Predial, né? Foi a primeira empresa a possuir um computador em Friburgo, não sei se muitos sabem, junto com a Fabricada, as duas primeiras empresas, e o vovô sempre foi muito visionário, né, nesse sentido. Então, ele contava, né, que chegou um vendedor desses, como chega, oferecendo um computador. Lá na década... Tinha quebrado a máquina UF de contabilidade, né? Quem é mais antigo lembra. Uma máquina que ia puxando ficha assim, que controlava o nosso setor de condomínio. Aí ele chegou e falou que meu pai já estava na empresa e falou, comprei um computador, que na época era o preço de um carro zero hoje, assim, né? Aí meu pai falou, pô, você tá doido, não tem nem programa para isso. Não, ele desenvolve, vamos fazer. Então, comprou, era do tamanho de uma sala, assim, de 30 metros quadrados o computador na época, e foi desenvolvido depois, mas assim, nos primeiros meses não tinha nem programa, aquilo ali era uma lata velha, vamos dizer, não servia para nada. Então esse pioneirismo que a gente iniciou lá atrás, do computador, essa história é interessante. Só completando, depois foi até muito interessante, porque vou começar a meter o bedelho aí, depois foi até interessante, porque como o computador ficou evidentemente subutilizado, né, porque a gente teve que desenvolver programa, não existia programa para administração de imóveis, a gente começou a prestar serviço para a prefeitura, que não tinha computador na época. Então a gente emitia PTU, uma série de coisas para a prefeitura, só para complementar. Alô? Então, seguindo, a gente foi a primeira imobiliária da região serrana a ter um site também, demonstrando esse pioneirismo. E aí com essa questão de desenvolver programas, né, na época, hoje a gente já tem grandes programas que são prontos, alguns setores nossos usam programas prontos, porque, claro, né, a gente sabe que tem empresas que elas se desenvolvem, hoje em dia as coisas são muito rápidas, mas a gente já desenvolveu internamente 6 programas próprios de gestão imobiliária, ou seja, contratamos, é um programa próprio da Predial, só a gente usa e isso também nos dá muito orgulho. Foi a primeira imobiliária de Nova Friburgo a prestar contas de forma digital e é líder desde 1966 em seu segmento, pioneira também, né? A gente tem esses dados aí desde 94, então nessas pesquisas de mercado que a gente faz, e a gente tem muito orgulho disso e muita responsabilidade, porque eu acho que a gente chegar na liderança é ótimo, mas a gente se manter nela, a responsabilidade é muito grande. Então a gente preza sempre
por credibilidade, confiança, acho que são nossos membros. Para a gente sempre fala que o nosso nome é o nosso maior patrimônio. E isso não tem preço. Então acho que isso é assim, um pouco que a gente pode passar, de passar isso para o cliente, a gente sempre ter a conduta de forma profissional. Então acho que isso é o mais importante de tudo. Alguns números